Começando mais um episódio do Universo Marketing, hoje falando sobre esse tema show, criatividade. E para falar sobre isso, trouxe dois mestres da criação. Primeiro mestre da criação, Oswaldo Rodrigues, aqui na minha frente. Oswaldo Rodrigues, aliás, por curiosidade, ele pediu pra sentar nessa cadeira, pra quem tá assistindo no vídeo, porque ele fica mais bonito nesse lado da câmera. Então, Oswaldo, olha pra câmera no teu lado mais bonito e fala oi. Oi. Ô, João, em primeiro lugar, te agradecer. Prazeraço estar com você. Você que é um amigo, um parceiro profissional de longa data. Tô muito contente, né? Embora o tema seja tão desafiador, vamos ver se a gente consegue dar algum recado que preste aí pra galera. E do outro lado da mesa, Alexandre Rebaldi, esse cara que não tem medo de que lado a câmera vai pegar, ele se sente seguro e confiante com qualquer ângulo de câmera. Olá, Rebaldi. Fala, Riva, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. E vamos falar um pouco de merda aí, né? O ponto é o seguinte, criatividade então. Criatividade, a pessoa nasce com ela, você aprende com a vida. Como funciona isso? Como você acredita que é, Oswaldo? Ô, João, Seja criativo na resposta. Não, então, na verdade, quando você convidou, você fica procurando respostas para esse tipo de coisa. E, de fato, a primeira coisa que a gente vê é que isso começa, sim, a se desenvolver na infância, né? E aí você acaba se apropriando de ideias para fazer coisas diferentes. E eu fui olhar um pouco o histórico da minha infância, porque eu não tive uma formação. A gente que vem de família humilde, você não tem uma formação, você não estuda numa escola que estimula o pensamento, né? Você não tem muita referência, você não tem muita literatura. Eu sou dessa época que não tinha tudo isso, né? Então aí você começa a olhar como é que você desenvolve esse processo dentro da sua cabeça. E eu, quando fui me visitar... Até porque na tua época o livro ainda era escrito na mão, né? Não tinha impressão. Então, papiro. Era papiro. Então realmente devia ser mais difícil de chegar pra você, né, Oswaldo? Então, mas na verdade não era isso, mas era quase isso, né? Na verdade, o que eu percebia, né? Ao mesmo tempo que a minha dificuldade de não ter muitas referências, ela hoje, eu posso julgar possivelmente que ela talvez tenha me comprometido, mas aquela minha solidão de juventude que eu tive, né? Aquele meu mundo restrito, acabava me obrigando a pensar em várias coisas. A minha brincadeira, ela era muito lúdica, né? Eu não podia ter uma coleção de carrinhos, eu pegava um pacote de caixinha de fósforo, que tinham 10 caixinhas de fósforo lá dentro, e eu fazia uma frota de carros. Então, acho que a partir da infância, e eu acho que isso é uma coisa bacana a gente falar, inclusive, para os próprios pais, né? Que muitas vezes não estão atentos, às vezes acham que o filho está lunático e o filho, na verdade, está viajando em altas ideias, né? De prestar atenção e talvez já nessa primeira fase da infância tentar estimular as crianças a pensar fora da caixa, né? E o que é pensar fora da caixa, Rebaldi, já que ele falou isso? Né? Acho que é não achar uma linha lógica pra resolver um problema que todo mundo resolve da mesma maneira, né? Eu concordo com ele que acho que todo mundo é criativo. Até conversando com um amigo meu que é especialista em criatividade e tal, ele deu um exemplo que eu achei muito bom, assim. Ele fala assim, olha, todo mundo é criativo. Todo mundo começa com a ideia de ser criativo, né? Só que assim, que nem todo mundo pode jogar futebol. Só que vai ter um Neymar na vida. Então assim, tem gente que se acha que não é criativa. Não sei jogar futebol. Todo mundo pode ser criativo pra fazer um caminho, pra sei lá, pra um jeito de espremer a pasta de dente. O cara, todo dia, um momento da vida dele, vai usar uma criatividade. Mas tem um cara aí que é o craque, né? Que nem o amigo aí. Então, assim, é o cara que foge da curva. Você tem o Neymar, você tem uma série de outros jogadores. Todo mundo tem essa capacidade de ser desenvolvida. Pensar fora da caixa, muitas vezes, é uma solução de algum problema, né? Então, eu tava até lembrando, assim, as primeiras palestras, quando eu fiz colegial ainda de publicidade, né, no FECAP, eu lembro que foi o Guto Lacaz lá, eu falava, putz, esse cara aqui é completamente fora da caixinha. E depois eu pensei, nossa, mas eu não vejo muita aplicabilidade no trabalho dele, eu queria ser designer, e depois, mais pra frente, fui entender toda a importância dele de novo. Então, assim, por quê? Era completamente fora da coisa. Pensar fora da caixa, primeiro tem que definir o que é a caixa, né? Então, hoje, acho que a gente vive num momento... onde a definição de o que é o pensamento lógico já não é tão óbvia quanto era um tempo atrás. Hoje, diversas situações nos colocam, né? Não que antes não colocassem, né? Sempre precisou colocar, mas hoje a gente tem muito mais estímulo. Então, o dia inteiro a gente tem que arranjar uma solução nova para uma coisa diferente. E uma coisa super importante, assim, eu dou aula em faculdade de publicidade, o Rebaldi também, né? E a gente nota uma coisa, logo no primeiro, segundo ano, os alunos perguntam pra gente, ou já chegam apavorados com a ideia de que eu preciso ser criativo. E tem algo importante, eu acho que a criatividade, você
é um treino. É um treino. Perfeito. Mas a criatividade, ela tá em todos os momentos da nossa vida. O pessoal confunde a criatividade com ter ideias diferentes. Mas é muito mais que isso. Às vezes você pensar como solucionar um problema de uma forma nova é criatividade. Sem dúvida. No caso da publicidade, escrever um briefing já com um caminho, um direcionamento, isso é criatividade. Você pensar uma mídia diferente no plano de mídia é criatividade. A criatividade está em todos os momentos, que não é só a criação publicitária. Ele tá em todos os momentos, correto? Eu concordo. Eu acho assim, inclusive no caso da faculdade, eu sempre falo, se você escolheu fazer publicidade e não administração, é que em algum momento você acha criativo. Alguma coisa você acredita que você quer fugir um pouco da linha ordinária, digamos assim, né? Você busca um caminho um pouco mais diferente do que você imaginava. Você descobre de repente que você não tem talento para usar o Photoshop, mas o Photoshop não tem nada a ver com criatividade, né? Então assim, ele pode ser uma ferramenta, mas a criatividade, como você mesmo disse, é uma coisa que existe há muito tempo, em qualquer situação. Pode ser na mídia, pode ser no planejamento, mas coisa simples. Na hora que você vai fazer um laço no sapato, você usa um laço diferente, você está sendo criativo. Se você amarrar teu sapato funcionar, o brasileiro é aquele cara que faz tem aquele... Agora a NASA vem, né? Famoso... Pô, tem mais criatividade. O brasileiro deve ser estudado, né? O brasileiro deve ser estudado. Só que o grande ponto da criatividade é isso que o Reibaldi falou agora há pouco, né? É a aplicabilidade. Porque criativo por criativo também não sei se rola. Porque assim... E tem uma frase, eu não sei se é do Nizam, mas que ele comenta que ele ganhou um Cane, alguma coisa assim. Acho que é o Nizam. E ele fala que quando ligou pra mãe dele falando que ganhou um Cane, ela falou, eu sei, filho, mas você escovou o dente direitinho? Como que diz? Não é isso mais relevante, né? Eu tô trazendo isso para mostrar que às vezes a criatividade da propaganda na televisão, não sei o quê, ela é bem-vinda, mas tem vezes que ela não é necessária. Às vezes a gente só precisa de um arroz com feijão bem feito para entregar resultado para o nosso cliente. E a minha pergunta é, o arroz com feijão bem feito pode ser criativo ou isso não? Criatividade é sempre fora da caixa. Não, João, eu acho... A primeira coisa, eu acho que a gente não ficar imaginando a criatividade pela criação publicitária. A criatividade, ela tá em todas as áreas. Todo mundo fala do estado colaborativo que hoje a gente tem para trabalhar. Quer dizer, a gente senta na mesa hoje em dia, a gente, o cliente, as outras áreas. Antigamente você ia fazer um brainstorm, quem que estava na mesa? Eram só os criativos. Hoje não. Hoje você traz as pessoas. Algumas pessoas perguntam para mim se eu tenho uma metodologia para criar. E eu, desde sempre, eu me faço sempre duas perguntas. Sempre. Para quem eu estou fazendo? E por que eu estou fazendo? Aliás, nem nessa hora. Por que eu estou fazendo, em primeiro lugar, que te dá um viés de pensamento estratégico, né? Eu costumo dizer que a publicidade ela é uma arte para vender coisas. Então, ela te dá esse pensamento estratégico quando você se pergunta por quê. Quer dizer, qual que é a jornada que eu quero levar esse produto? Qual a jornada que eu quero levar essas pessoas? E para quem eu estou fazendo... Até porque hoje em dia a gente começou a fazer publicidade com uma análise de público em cima de dados socioeconômicos, demográficos. E hoje a questão do comportamento, o universo digital trouxe para a gente um nível de informação tão grande. E a gente passou a ter muitas variáveis hoje em dia, que ao mesmo tempo que são desafios para a gente criar, elas acabam se tornando oportunidades para você criar. Porque essa ideia fora da caixa, essa grande ideia que a gente quer ter, que não necessariamente... É igual piada, né? Não necessariamente a gente tem que ficar contando piada o tempo inteiro para as pessoas rirem, né? As pessoas têm essa maneira de falar que a publicidade com humor, ela vende mais, etc. Mas, na realidade, o que vale hoje em dia? Se você tem uma ação de ativação, se você tem um relacionamento com o teu cliente, se você tem um marketing de experiência onde você pode colocar lá uma ideia inusitada, eu acho que você está, mais do que nunca, como você bem colocou, trazendo aplicação para aquilo que você tem de ideia, né? Eu concordo, assim, acho que hoje em dia planejamento é muito mais criativo que a própria dupla de criação, às vezes, né? Porque o planejamento ele já bota toda a ação, ele tem esse espaço para ter... para pensar fora do ordinário, mas... E o diretor de arte, muitas vezes, acaba se transformando num decorador de layout, né? Ele quer fazer só coisa bonitinha, coisa que ele viu igual, ele quer replicar aquilo e tal. E eu sempre, na aula, ou sempre com meus criativos, eu sempre falo, gente, o diretor de arte, ele pensa, ele tem que ajudar a planejar, ele tem que entender os dados, ele tem que entender o briefing e trazer uma resposta. Não é ficar deixando só um negócio bonito. Deixar bonito também faz parte, evidentemente. Mas... a diferença é essa, você pensar na solução da resposta de comunicação. Muitas vezes eu me vejo como um borracheiro, sabe? Eu vejo
o cliente tem um problema ali, um pneu furado, eu vou lá e troco. Não precisa ser criativo. Mas conseguir identificar onde está o buraco, entender qual que é o caminho melhor para trocar o pneu ou fazer um remendo, acho que aí também faz parte da capacidade de análise, que vai ser resultado vai ser a origem da criatividade, na verdade, né? E a criatividade, no meu ponto de vista, ele ajuda, sim, a contar uma história de uma forma mais atrativa para que alguém preste atenção. Mas ela tem que ser baseada e alicerçada num planejamento muito bem feito. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, eu vejo clientes mais preocupados lá na agência, vocês devem ver isso, se o tom do azul tá certinho, se o vermelho não tá vazando um pouquinho, e isso é importante, mas mais importante que isso é entender o seguinte: por que a gente tá usando essa cor? Ela se destoa da cor dos concorrentes? No ponto de venda, ela vai chamar mais atenção? Vai chamar menos atenção? O que eu quero dizer com isso? Que a criatividade e a forma de trabalhar o detalhe, ela é importante, mas ela não pode surgir por ela mesmo. Não pode ser a arte pela arte. Precisa ter um porquê. Precisa ter um direcionamento. E o digital tem oferecido muito isso, né, Oswaldo? Eu dou exemplo aqui desse próprio podcast. A gente gravou a primeira leva de episódios, depois que bota no ar, a gente vê pelos números qual que dá mais retorno, qual que dá menos retorno, qual o tema que o pessoal comenta mais, qual o tema que comenta menos. A partir daí, você pode até ser criativo na forma de trabalhar os próximos, mas você nunca pode menosprezar esses dados e a técnica. Ou seja, a criatividade, ela tem que vir depois da técnica, do meu ponto de vista, ou junto com a técnica, mas não pode vir antes. Eu acho que a técnica tem que estar ali, junto dela, não? Eu concordo, mas acho também que às vezes para justamente quebrar o padrão, você tem que fugir disso. Então assim, 98% do trabalho é o que você tá falando e eu concordo contigo. Mas quando você tem aquele que quebra, que é o disruptivo, que quebra a lógica, é o cara que não olhou pra pesquisa, é o cara que de repente foi no feeling, é o cara que fugiu da linha. E aí depois vai criar todo esse padrão. Mas, mais uma vez, isso é 2% dos 98%. Steve Jobs falava isso. Ele falava... Eu acho que foi de Steve Jobs que falava que o Henry Ford, se chegasse na época ali do pessoal andava de cavalo e falasse assim: qual um veículo que você sonha? Iam falar de um cavalo mais rápido, não de um carro. Então, de vez em quando, sair do padrão realmente é fundamental. Aí é que entra o ponto, ó. O nosso amigo Oswaldo estava falando que ele tem a metodologia dele. A minha metodologia é tão mais raiz. A minha é folha sulfite, lápis colorido, lápis de cor e lápis. Eu acho que botar as ideias num papel escrito na mão, cara, é impressionante como pra mim é mágico como abre a cabeça. Vocês têm dessas coisas, não? Você lá, eu uso o papiro do início da tua... João, eu tenho um caderninho lá que é muito engraçado, né? Que de vez em quando eu vou pesquisar, eu vejo campanhas prontas e eu vou pesquisar a origem das minhas conversas. Elas estão sempre anotadas lá, os primeiros insights. E eu, por exemplo, tenho uma super dificuldade em desenhar. Eu lembro que teve um episódio, tem um episódio, minha irmã era minha sócia, eu atendi uma revenda de automóveis, eu atendi uma loja de calçados. E um dia eu fiz, ela sabia, mas ela que resolveu me sacanear. Um dia eu desenhei, assim, uma bota, né? E ela ficou perguntando se aquilo era uma bota ou era uma Paraty, né? De tão ruim que era o meu desenho. Mas aí eu vou visitar muitas vezes os meus materiais, eles são muito inspirados. Eu não consigo pensar se eu não estiver rabiscando. Eu não consigo pensar. Outra coisa que eu acho, só falando um pouco, vocês tinham falado a respeito do perfil profissional, eu acho que a gente que trabalha no século passado e tem a felicidade de estar trabalhando nesse século com comunicação... Pegou a transformação toda do off pro on. Transformação e a primeira grande lição é a gente aprender a importância da desimportância. Porque a gente, na realidade, em muitos momentos, principalmente os criativos, se sentiam mais importantes dentro do processo. E aí eu vejo vocês falarem, você acabou de falar, João, quanto pensamento estratégico. Eu tenho tentado estimular as pessoas que trabalham comigo a abraçarem o pensamento estratégico. Porque o pensamento estratégico, ele abre para você uma estrada muito segura para você achar um caminho criativo. Todas as vezes quando a gente discute o posicionamento de um produto, ou posicionamento de uma campanha, ou um destino, ou uma jornada que a gente quer levar àquela campanha, você percebe claramente que o seu criativo começa a ter mais facilidade de produzir insights que sejam relevantes. Então, nesse sentido, eu acho que existe uma grande transformação. E você estava falando da questão estética. Eu vou imitar o Milton Neves. Das coisas mais importantes a menos importantes na comunicação, acaba se tornando a estética, não que ela não seja importante, né? Mas se você não tiver, de novo, um direcionamento estratégico para conduzir a tua campanha para o ponto de vista que ela te traga um resultado, eu acho que, na verdade, fica criação por criação. Você pode ter sorte,
sim, de ter um insight poderoso que resolva ali toda a tua campanha, mas, na verdade, quando você estimula a tua cabeça a pensar com um objetivo estratégico, você consegue ter um resultado sempre muito melhor, né? É que eu acho que o mundo tá mudando muito rápido e a vida das pessoas tá ficando mais complicada. Então a publicidade tende a ser mais prática e às vezes, não sei se eu tô sendo injusto, talvez até menos criativa. Não porque ela não consiga ser criativa, mas porque às vezes criatividade demais pode dar trabalho ao entendimento do público. Só para terminar o raciocínio, qual a lógica? Se eu pego as propagandas dos anos 80, 90, 2000... eu achava umas coisas, algumas delas geniais. E hoje a gente vê os clientes aprovando coisas mais pé no chão, mais simples, menos a grande sacada. E às vezes eu tenho a impressão que é também porque o público, quando pega uma revista, ele já pula ali da publicidade muito rápido. Então a mensagem tem que ser muito rápida. Mais do que uma sacada, mostrar, olha, 70% de desconto. Para e olha esse negócio aqui. Então hoje não sei se a gente está numa briga entre a criatividade e uma coisa muito mais rápida, muito mais prática para o cliente ver e falar, puta, eu vou comprar esse produto. Claro, se conseguir fazer isso de forma criativa, melhor. Mas se for a criatividade precisar da pessoa parar, pegar no ar, pegar a sacadinha, eu acho que muitas marcas acabam deixando para segundo plano, não? Mas esse é o problema do excesso de pesquisa também, né? Então, assim, essa coisa de você estar pressionado por uma resposta, de estar pressionado por um dado, pressionado em dar um número para o teu cliente final, você acaba indo pro arroz e feijão. Então você não tem espaço para errar. Porque, afinal de contas, a gente tá falando das verbas são muito maiores do que eram. A gente tá falando de milhões e milhões. E nem o cliente quer errar. Ele não quer errar, ele não quer se arriscar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai naquilo que a pesquisa seguiu. Ele não vai dar espaço pros 2% lá que eu tava falando que vai quebrar ser disruptivo. Antigamente, até por um pouco de amadorismo, vamos falar, pela falta de dados. Amadorismo acho que é um termo muito pesado. Mas pela falta de dados, você tinha esse espaço para... Eu acho que é isso, e ter espaço para pensar. Hoje que eu vejo, as ações mais criativas estão mais nichadas. Então você vê aquela açãozinha da Nike para aquele grupo, aquela ativação não sei aonde. Por quê? Porque se der errado, não faz parte do marketing. Mas dificilmente você vê uma campanha de TV muito disruptiva. Dificilmente você vê uma campanha de televisão, futebol ou uma novela, que vai estar com uma verba que o cara vai arriscar muito. É muita coisa para colocar na reta. Então o cara fica na dele. Então ele tem que dar um número pro cara, olha, eu investi tanto, eu quero tanto. Ele tem a resposta, ele sabe o planejamento, ele tem que responder, né? Até mesmo o nosso visual de publicitário descolado é um descolado na medida que já é padronizado. Então assim, a gente tá o uniforme do descolado. Se eu viesse aqui de smoking, porra, é uma coisa que você estraga. Aí não vai ser mais criativo, você vai ser esdrúxulo. Então assim, existe uma aceitabilidade nas ideias desde que elas não fujam muito longe. Então, Ou seja, assim, pode ser criativo, mas não criativo demais eu também, não vou né? arriscar, pode ser criativo, mas não com o dinheiro. Será que então a próxima geração de publicitário vai ser menos criativa? Porque essa criatividade está sendo tolhida em busca de vamos para o lugar comum para ninguém perder o emprego aqui? Ó, João, eu que continuo ativo, eu sou poético nesse sentido, porque eu entendo que a gente passou um período de idolatria à criatividade e à criação e à grande ideia. Mas o que me preocupa é que esse acesso a dados que a gente tem hoje trouxe a gente para um ambiente muito excessivamente pragmático. Isso que me preocupa, né? Exatamente. Quando uma plataforma diz para mim que eu tenho que trabalhar a minha peça com um intermediário chamado algoritmo, eu não quero conversar com esse intermediário chamado algoritmo, né? Eu quero acreditar que a gente continua fazendo comunicação para pessoas. Você utilizar isso como técnica de alcance, de conseguir alcançar pessoas, conseguir cada vez mais alcançar pessoas com o perfil daquilo que você tem, ok. Mas eu volto a falar. Se a gente não tiver um pouco de resgate, porque hoje em dia todo mundo tem acesso ao canal digital, cada um dentro do seu universo, da sua possibilidade de investimento. Hoje eu trabalho, por exemplo, com o mercado imobiliário. Antigamente, se ia lançar um empreendimento, era um empreendimento. Hoje, numa cidade como São Paulo, você tem 50 empreendimentos. E todo mundo tagueia as mesmas coisas. Todo mundo dá o mesmo desculpa. E o conceito de comunicação muito parecido, a criação muito parecida. Ô, João, e se você posicionar hoje o teu produto, como muitas vezes a gente é orientado por algumas plataformas a trabalhar com preço, por exemplo, você trabalha com uma variável que vai te escravizar.
Se você trabalha muitas vezes com um diferencial voltado à qualidade... Ontem eu falei com um cliente que mexe com tecnologia da informação. Eu falei, enquanto nós estamos conversando aqui, deve ter gente na Índia, na China, no Japão, criando 10, 20, 30 produtos mais qualificados do que o seu. Mas então o ponto é esse, Oswaldo, porque se a gente tem uma pesquisa direcionando para um caminho, a gente tem um cliente e a própria agência com medo de errar, porque custa muito dinheiro errar hoje em dia. E tem um algoritmo dizendo vai para cá, vai para lá. A gente, então, tá cada vez mais entrando dentro da caixinha que vocês dois dizem que a gente tem que sair. E concordo, a gente tem que sair. O grande ponto é, você, Oswaldo, Reibaldi, eu sou menos criativo que vocês, eu sou muito mais estratégico, se bem que eu acho que hoje se mistura muito. Uhum. Mas, assim, a gente já foi formado numa geração antiga. Hoje a gente tá vindo uma geração mais nova que já tá vivendo esse mundo, entende esse como um padrão. O futuro tende a ser menos criativo? Na publicidade, no mundo como um todo, não, porque não é só publicidade, porque os nossos clientes precisam ser criativos, o pessoal aqui da EditaCast tem que ser criativo na estrutura, o mundo tem que ser criativo. O mundo tende a ser menos criativo porque tá todo mundo falando a mesma coisa dentro da sua bolha? Eu acho que assim, a gente vai ter espaço sempre pro ordinário e o ordinário vai ser a maioria. Mas eu volto quando eu falo ordinário, eu falo comum, o normal, enfim, né? Vou dar um exemplo, a gente tá aqui num padrão de podcast que é excelente. A gente tem uma mesa, os microfones feitos, certo? E as pessoas buscam um modelo desse de podcast. A pessoa assiste já esperando isso aqui. Se a gente gravasse esse mesmo podcast, todo mundo pelado em cima de uma pedra... a gente vai ter o próximo que a gente vai gravar. É em cima da pedra, que eu todo não mundo quis pelado. convidar vocês para essa edição do Pelado em Cima da Pedra. Tá bom. Tá? Mas teremos. Foi uma ideia aqui da EditaCast. Falou assim, vamos fazer um Pelado em Cima da Pedra. Faremos, mas A infelizmente... bizarrice da audiência, João. Então, assim, Então você tá convidado, Oswaldo, se você quiser vir. mas você entende que isso daí é muito diferente de tudo que tá sendo visto. Sim. Talvez a gente seria o novo Nissin Fari. Né? Então a gente sai a gente entra no bizarro, a gente entra em alguma coisa, mas a gente foge do comum. Mas provavelmente o que você quer vender pros seus clientes, a imagem que você quer vender, que eu quero vender pros meus clientes, é aqui, ó, todo mundo profissional no podcast, caramba, tal. E cara, isso é importante, a gente precisa também fazer isso. E a gente precisa buscar, sei lá, uma opinião polêmica, alguma coisa, pra tentar mudar alguma coisa diferente. Então assim, quando eu falo que existe essa... criou-se um modelo podcast, todo mundo seguiu o modelo podcast. E aí existem os dados que são... Sabe o que me assusta? Desculpa eu trocar completamente de assunto. Eu tenho medo do Netflix. Aí você fala, por que eu tenho medo do Netflix? O Netflix ele tem um algoritmo maluco, né? Que ele sabe quais são os seus artistas favoritos e ele vai fazer a capa do filme conforme o seu artista favorito. Não sei se vocês sabem disso. Então você assistiu 3 filmes da Dan Sandler. Ele entende que você gosta muito da Dan Sandler. E tem um filme que a Dan Sandler passa lá no fundo, né? Mas ele não é o principal. Se ele aparecer no filme, a capa daquele filme vai aparecer com a Dan Sandler. Isso quer dizer o quê? É um design tailor-made feito sob inteligência artificial. Isso quer dizer o quê? Quando o algoritmo, a plataforma já me dá um número e eu só aperto o botão OK, vamos nessa. Ou eu entendo que você, João, compra a camiseta muito mais azul, então só vou te ofertar a camiseta azul. Isso me cria um ambiente muito hermético, muito fechado de ideias. Perfeito. E aí o que acontece? Você não tem espaço para o erro. E é isso que a gente tá vivendo, né? O espaço para o erro tá cada vez menor. A gente não vai sair nunca do normal. A questão é, como sair do normal e pagar as contas do dia a dia? Mas eu acho que o ponto é, as grandes marcas, eu acho que elas já estão indo para um caminho, Reibaldi, diferente. Eu acho que elas estão dando espaço para o erro. Eu acho que elas estão dando um espaço muito grande. Elas não saem do lugar comum do Adam Sandler lá na capa, mas para um ou para outro cliente eles tentam sim uma coisa diferente. Eu acho que essa é a salvação da criatividade, aliás, eu acho. Que é tentar de vez em quando. Não, É muito difícil. Eu vou dar um exemplo prático. Eu sou o host da segunda temporada do podcast do Google, que a EditaCast até produziu, né? E o pessoal da PicPay comenta que eles fazem teste o dia inteiro em plataformas, o pessoal do Netshoes, da Americanas, da Samsung, todos os entrevistados falam, padre, a gente faz teste o dia inteiro, mas às vezes é mais nichado mesmo para entender o que dá certo para abrir para o grande público. Mas eu acho que esse teste já existe, mas eu concordo contigo que esse teste aí, eu não sei exatamente qual teste que cada um faz, ele deve ser muito mais baseado nesse algoritmo do que em qualquer outra coisa. Se você pegar as eleições presidenciais desse ano, que acabaram agora há pouco, desse ano 2022, né? Eu vi muito publicitário falando que era uma eleição não da criatividade ou da estratégia, mas da mídia.
era de quem acertasse melhor a compra de mídia. Então eu concordo, a criatividade vai perdendo espaço para técnica. E essa é uma preocupação que eu tenho, porque no final vai ficar todo mundo igual, né? Vai ficar todo mundo parecido. Você pega aqui, até foi interessante agora quando chegou aqui, foca aí no Reibaldi, essa câmera aí bonita. Ó o Reibaldi, bicho. Quando ele chegou com essa roupa dele, eu falei, ó a roupinha publicitário dele de criativo. De repente chega quem? O Oswaldo. Olha pro Oswaldo. Falei, ó, segundo com a roupa criativa. Então, até a parte da criatividade tá ficando comum. Não que vocês estão iguais, vocês estão muito elegantes, muito bonitos. Mas é isso, né? Até o sair do lugar comum, vocês acabam ficando parecidos. Ô, João, olha que coisa Ó, o mais diferentão interessante. sou eu, que sou com roupa preta. Mas olha que interessante, né? O disruptivo, na minha opinião, é possível que seja voltar a ter coragem. As grandes marcas, você bem colocou, já começam a arriscar. Eu volto a falar, se você tem acesso a tudo, se você tem dinheiro e se você tem acesso à tecnologia hoje em dia, você tem acesso, em tese, a tudo. Só que todo mundo, principalmente nas grandes marcas, a gente não pode ficar vivendo... A gente que trabalha com... Eu, pelo menos, que trabalho com clientes de pequeno e de médio porte, eu vivo uma outra realidade. Né? Eu realmente, talvez eu opere mais dentro desse mercado de risco, de não poder errar. Mas o que a gente já começa a ouvir? A gente começa a ouvir falar de branding no cliente. Que era uma coisa que o cliente não tinha nenhuma preocupação, porque, eu não preciso, dentro desse meu universo, eu não preciso construir marca, eu não preciso ter percepção de valor, e começa a ter. E eu ainda acho, olha, quando em determinado momento da minha carreira que eu falei assim, eu acho que eu não vou ter espaço, no momento em que eu percebi que todo mundo poderia comprar um acesso ao resultado de maneira igualitária, eu falei, talvez a gente tenha um lugar ao sol nesse sentido. Mas de onde você está falando isso? É do digital? O digital que dá esse acesso igualitário a todo mundo? Ele dá um acesso igualitário. E eu te digo que ele dá um acesso igualitário não só do ponto de vista de mídia, mas também do ponto de vista de informação, do ponto de vista de conteúdo. Ele te dá tudo. Eu sou caipira, João. Eu penso que quem muito abraça, pouco aperta nesse sentido, né? Então, é igual o Google, né? O Google, eu vejo algumas pessoas que têm muita dificuldade de acessar o Google para pesquisa. E será que elas não têm dificuldade porque elas não sabem fazer as perguntas? Elas entram dentro daquele universo que é uma grande biblioteca, que tem milhares de livros, ela não consegue acessar. Então, eu penso, e volto a falar, pode ser uma visão bem poética, mas eu penso que os publicitários puro sangue, não do ponto de vista de idade, mas do ponto de vista de mentalidade, que valoriza a criatividade como algo que pode fazer com que um cliente se movimente em direção a uma marca ou um produto, eles têm um espaço fértil daqui para frente. E vai ser vintage. É só chegar. Eu acho que a grande moda talvez vai virar você conseguir resgatar a campanha que tem um pouco de criatividade. Eu não acredito nisso só para ter um lugar ao sol. Eu tô vendo o que tá acontecendo. Eu particularmente sinto assim até a vida de agência ficou muito mais chata. Né? Antigamente, ser publicitário, você virava mais noite. Não que virar noite é legal, pelo amor de Deus, tem um filho pequeno. Mas você tinha aquele tempo, a coisa era um pouco mais espaçada. Era mais romântico, né? Tinha tempo, né? As coisas tinham um tempo mais lento, né? E assim, eu sou um cara acelerado, né? Já perceberam. Então assim, você vê, a gente tá falando aqui, já tá editando, daqui a meia hora tá pronto. Né? Antigamente, pra você gravar qualquer coisa, demorava uma semana, 2, pra ficar pronto um vídeo. Né? O tempo que isso demorava pra ser feito. Você tinha tempo pra parar, refletir. Você tinha uma carga de trabalho que você conseguia atuar. Hoje, um criativo produz muito mais do que produzia um criativo há 5 anos atrás. Seja porque a máquina te responde melhor, seja porque ele tem mais acesso às fotos, porque ele tem mais acesso à fonte, e tem muito acesso a muita coisa. E isso acaba entrando um pouco em produção de série. Então não tem espaço pro erro. Mais uma vez, né? Eu brinco assim, acho que a genética ela só evolui graças ao erro. Né? O ser humano, a biologia, ela vai crescendo como? Se todo mundo ficasse uma cópia do mundo, a gente era clone. O que vai mudando é o quê? Uma coisa diferente. É quando entra a poeirinha dentro da... Eu tô viajando, mas enfim, se dá pra acompanhar, vamos nessa. A poeirinha que entra dentro da ostra que vai fazer a pérola. Senão toda ostra é ostra. Então, assim, eu preciso ter um pouco de ruído. E essa busca que ele tá falando, da busca do ruído, a busca de uma coisa real, né? Eu até falo num mundo, mais uma vez, hermético, digital, onde a gente não tem ruído, é a gente colocar textura nas coisas, a gente busca um grão num filme, a gente busca uma textura de madeira, a gente busca alguma coisa que parece que a coisa é real.
Não sei se você... Existe esse fenômeno que chama de nostalgia, que é a saudade daquilo que a gente não viveu, como disse ali a menina do Neymar lá, né? Então, assim, a gente tem essa busca de procurar o quê? É o ruído, é o chiado do disco, é o barulhinho de não sei a coisa. Eu preciso me sentir pertencente a alguma coisa, que não seja 100% fechado, digital e plástico. O que você enfiou no café do Ribaldi? Ô João, o Ribaldi me lembrou de uma frase do Einstein, né? Que é a criatividade e a inteligência se divertindo. Eu acho essa frase genial e eu acho que ela define muito bem quem tem ou não tem prazer de trabalhar com comunicação, trabalhar com criatividade. Por quê? Porque eu acho que a pressão dos resultados... Eu acho que toda agência, a pressão dos resultados, transformou aquilo num ambiente neurótico. Virou um escritório, né? E transformou aquilo num ambiente neurótico, muitas vezes, num assunto que não é nosso. Eu sou solidário ao meu cliente quando ele reclama para mim que com a crise mundial o aço subiu e em função do aço ele vai ter que subir o preço do apartamento dele. Eu sou solidário, mas eu não quero colocar na minha mesa essa neurose no momento que eu estiver criando uma campanha publicitária para eles. Por quê? Porque em última instância, o que eu estou fazendo criando uma campanha publicitária para o mercado imobiliário? Eu estou fazendo algo que mexe com o sonho de uma pessoa, de conquista, etc. Então, eu acho que essa pressão de resultados que entrou para dentro da agência, volto a falar, óbvio que a gente deve respeitar e deve buscar métrica para ter responsabilidade com o investimento publicitário que o cliente nos faz, até como você bem colocou, Alexandre. As coisas estão caras, tudo é caro para você comprar, tudo é dispendioso para você comprar, então você tem, obviamente, que medir risco. Mas se você não se divertir... Ô, João, eu costumo dizer, a gente estava discutindo o posicionamento da agência, eu falei, não sei se esse é da agência, mas é o meu. Eu falei, eu me divirto fazendo coisa séria. Porque quando a gente pensa do ponto de vista de resultado, do ponto de vista de mercado, é sério, ok. Mas como é que você não... Por que você não vai se divertir? Muitas vezes, eu vejo os novos talentos chegando na agência, o cara estudou, fez um monte de curso, o cara sonhou em trabalhar numa estrutura de criação dentro de uma agência, e o primeiro briefing que ele recebe, ele tá angustiado. Ah, sim. Mas aí é quinto ponto. Quando eu falei que o que botaram no café do Ribaldi, eu adorei a ideia da ostra, da pérola, do não sei o quê. E aí é que entra o ponto que eu ia trazer, assim. Vocês estão falando da angústia, da pressão, da correria. O Ribaldi estava comentando aqui, pô, lá na Ctrl D, pô, tudo é mais rápido, tem ali a foto, tem não sei o quê, tudo é pra ontem. Meu ponto é, será que a gente não tá ficando velho? Em que sentido? Aqui eu vou trazer problema que nem acredito que seja isso. Eu tive a oportunidade de começar na publicidade num período em que realmente a gente tinha tempo para planejar. A gente tinha, às vezes, 1 semana, 2 para criar um evento. Na minha empresa hoje, eu tenho, às vezes, 2 dias para criar isso tudo, né? Isso se chegar em 2 dias. Mas também o mundo mudou. Antes a gente apresentava um evento em 200 slides. Hoje eu faço em 20, porque o cliente nem tem saco para ver aquilo tudo. Mas o ponto é, essa dificuldade, essa rapidez, essa pressão, esse algoritmo, isso tudo que a gente vive, não nos levará também a um nível de criatividade melhor? Mais difícil, claro, mas uma criatividade que não é solta por ser solta. Você tem, agora, ó, filhão, você pode ser criativo, mas você vai ter que marcar esse gol, não basta só ser criativo. Mas a criatividade não é ser solto? Eu acho que é ser solto, mas tem que ser solto com um objetivo claro. Você precisa marcar um gol. Eu sinto falta, e eu reclamava isso muito sendo professor de faculdade, com o Ribaldi, a gente conversa muito disso. E eu falo assim, cara, eu vejo muito aluno com ideias sensacionais, mas que não é aplicável, não está conversando com o conceito do cliente, não tem o DNA do cliente. Então, assim, hoje não se exige que você seja foda, rápido, mas assim, cara, não adianta só ser criativo. Se no final você não vender sapato, você não vender apartamento, você tá fora. Isso não nos leva a uma criatividade 2.0, 3.0, que seja mais interessante? Então, aí acho que a gente não tá falando sobre criatividade, a gente tá falando sobre... eficiência. Produtos criativos. Né? A gente Mas vai qual a assim, diferença de produto criativo e criatividade? O produto criativo é a capa gerada pelo IA do Adam Sandler. E aí sim, isso pra mim é uma coisa que você tem uma arte que foi gerada, não foi necessariamente criativo, é resultado de um dado. É um resultado de um dado, mas a pessoa agora, que fez essa arte do Adam Sandler deve ter sido criativo na forma de fazer a arte. Foi criativo na hora de gerar o algoritmo. Não, mas na hora de fazer a arte, botar o fundo vermelho ou o Adam Sandler sorrindo. Não é feito, é 100% IA. O IA fez tudo? Faz tudo. 100%. 100%? 100%. Preguiça.
Me dá preguiça. O IA pode fazer isso. Eu posso saber, eu entendo que ele faz uma campanha Aí ferrou online. Hã? Aí você perdeu teu emprego, você também, eu também. Todo mundo. Ô, Sérgio, vamos parar por aqui. Valeu, pessoal. Vamos ao próximo episódio sobre inteligência artificial. Então, isso é uma das coisas que mais me assusta sobre o futuro, porque é assim, é justamente isso. Eu não posso, eu faço mando e-mail, eu tenho o teste AB, depois do AB eu faço o ABC, eu testo o azul, eu testo o nicho, eu testo o... E aí o que eu faço? Eu vou no certo, antes de colocar o dinheiro. Cara, e isso, assim, é claro que a gente tá falando de grandes contas, talvez num universo de um cliente pequeno, tal, tudo, mas a gente tem que seguir uma receita de bolo. A gente segue uma receita de bolo. O cliente muitas vezes segue uma receita de bolo, porque ele não vai arriscar com o dinheiro dele. Ele não vai arriscar com o dinheiro dele. E com toda razão, pelo amor de Deus, né? Mas isso transforma o nosso trabalho muito mais burocrático. Então, assim, acho que sim, as agências estão menos criativas. Era mais legal trabalhar nos anos 2000. Eu comecei no 2000 na Norton. Muitos anos atrás, né? Norton já entrega a data. Mas, assim, cara, é mais legal. Hoje, eu sofro na minha agência para as pessoas conversarem. Até o ambiente de agência. Vou dar um exemplo. Virou firma, isso eu concordo. Virou firma. Virou firma. É menos... O ambiente é menos criativo por natureza. Cara, eu tenho um funcionário meu, que provavelmente vai ver esse vídeo daqui a pouco, eles fazem questão de pegar metrô separados. Não é Pra não ter se que... gostam. Senão, coitado, vai ter que conversar com o colega, é coisa Meia chata. hora, imaginou? Eu, mano, se eu saía com alguém, eu fazia questão de passar, porque eu não tinha o que fazer no metrô. Era um saco ficar no metrô. Então, assim, as pessoas, elas têm as individualidades, elas vivem o mundo do home office. Pra mim, hoje, não sei como tá na agência de vocês, mas a gente tá híbrido. E se eu tentar trazer todo mundo pra dentro da agência, eu perco o funcionário. Assim, porque os grandes talentos querem ter espaço, assim, eles não vivem mais. Então, eles também se veem mais como mão de obra ordinária. Vou dizer de novo o termo que eu não achei a palavra melhor. Porque eles querem pegar o resultado, tá aqui, é azul que funciona, azul funciona, eu vou botar azul. Eu não vou me arriscar porque Mas o aí Rebaldi vai me cobrar. entra alguma coisa que eu juro que eu ia trazer agora há pouco, que é o seguinte. A criatividade não requer o diálogo, a troca, a discussão. E como ser criativo no momento em que tá todo mundo em casa? Claro que sim, dá pra fazer um call. E todo mundo tá ali no Zoom, na tela aparecendo, mas não é a mesma coisa. De você riscar um papel e coisa assim. Dá pra ser criativo sozinho? Claro, dá, sem dúvida. Mas... a eficiência da criação é igual sozinho ou precisa de mais gente para ter o contraponto? Eu particularmente, eu acho que o contraponto sempre ele é rico. O que me preocupa, João, é a gente pegar essas verdades absolutas e essas certezas e a gente comprar. Eu acho que precisa existir uma movimentação. Essa semana retrasada, eu tive no lançamento da Anamid, né? É uma associação de empresas digitais. Eu tive no lançamento lá. Eles estão discutindo, por exemplo, uma regulamentação comercial para a atividade deles. Por quê? Porque todo mundo aceitou o vale tudo. E no final da história, a gente, da mesma forma que a gente está aqui falando o tempo inteiro da responsabilidade que a gente tem que ter com o investimento dos clientes, é um assunto que não tem muito a ver com a questão da criatividade, mas se a criatividade é um insumo e é um diferencial competitivo dentro do nosso negócio, por que a gente não tem que pensar também na sustentabilidade do nosso negócio? Me assusta a gente imaginar que a inteligência artificial vai fazer tudo. Me assusta. Entendeu? Me assusta. E eu ainda acho, sinceramente, que existe um campo, sim, mesmo que vire, como você colocou, João, um nicho, mesmo que vire um nicho, existe um campo, sim, para você trabalhar a criatividade como uma ferramenta protagonista dentro do processo. Então, me preocupa um pouco essas verdades absolutas, né? E quantas a gente já não ouviu nos últimos 10 anos? Quanto a gente não viu? Eu vejo o rádio ressurgir sobre muitos aspectos. Aí eu vejo a mídia outdoor crescendo sobre muitos aspectos. A ativação tem se tornado uma ferramenta cada dia mais importante. E eu te pergunto, para você criar uma arena de entretenimento para que as pessoas, em primeiro lugar, se divirtam e, segundo, convivam com a sua marca, você não precisa ter criatividade para fazer isso? Isso não é o principal insumo para você criar esse espaço? Então, me preocupa essa ditadura que querem impor. E aí você volta e fala, você fez uma pergunta provocativa. Pô, será que a gente não tá velho? Eu, honestamente falando, é óbvio que do ponto de vista físico, a gente não tem a mesma energia que você tinha quando você tem 20 anos. Mas do ponto de vista mental,
eu continuo extremamente motivado a me divertir fazendo coisa séria o tempo inteiro. Me sinto. E me angustia, sim, quando eu vejo uma juventude chegando para a nossa atividade muito angustiada, muito deprimida, muito isolada, não querendo o contato físico com as coisas. Eu não vou, em momento algum, achar isso bom. Por mais que eu me manifeste aqui, eu recebo uma enxurrada de pessoas dizendo para mim, puto, isso é um dinossauro que já devia estar pescando dentro de casa. Não vou. Enquanto eu estiver trabalhando com comunicação, eu vou continuar acreditando que a gente tem um espaço, uma margem para ter... Eu li recentemente o livro Comece pelo Porquê, e quando eles falam do sistema límbico, lá onde estão instaladas as emoções e as suas intuições, eles afirmam que a maioria das tuas decisões, as melhores decisões, elas são motivadas por esses fatores que são emocionais. Isso está intimamente ligado à criatividade. Na verdade, a gente tem que lembrar que o nosso trabalho como publicitário, criativo, marqueteiro, o nome que você queira dar, é fazer gente comprar algo ou uma ideia de gente. Então, Perfeito. Entender de gente é o caminho. E o grande ponto, então, eu falo isso muito na faculdade, eu dou aula técnica na faculdade. Eu sempre falo para os alunos que aquela aula que eles menos dão valor, que normalmente é de cultura geral, que eles querem aula técnica, como eu vou trabalhar ferramenta, como eu vou trabalhar mídia, são as mais importantes, entender de antropologia, sociologia, psicologia, porque é entender gente. E o grande ponto que eu vejo hoje é que a gente tem uma juventude, isso serve pra gente também, que lê menos, que estuda menos, porque o mundo está muito prático. Podcast, até meu ponto de vista, agora é uma salvação. Eu vou dizer por quê. Eu tava batendo papo aqui com um dos sócios aqui da EditaCast, ele estava comentando que o Brasil é um dos países que mais faz podcast no mundo. E ele explica que um dos motivos é porque a gente é um dos que menos lê. Então o podcast é uma forma também de, em vez de ler, eu tô ouvindo. Perfeito. Então, assim, que bom que existe essa forma, mas para ser criativo, o que é necessário, então, é cultura geral. É ir pro bar, é conversar com o amigo, é pegar o metrô junto. O Washington Oliveto comentava que antes de ser sequestrado, ele pegava ônibus para ouvir o que as pessoas falavam. Tem um texto dele maravilhoso, né? Que ele fala que tem que comer pastel na feira. É um texto, acho que É na viver. minha época, enfim. É viver. E conhecer a última coisa. Eu concordo que repertório é importante. Eu acho que assim, a criatividade precisa que tenha várias poeirinhas ali da pérola, ali da ostra, né? Então, assim, é importante que eu tenha vários insights e saia da minha bolha. E para isso é importante eu viver um pouco, né? E viver é sair do meu ambiente fechado. Eu concordo isso, que existe essa busca por repertório, mas antigamente, eu vou falar, vocês são da minha época, né? A gente, pra chegar a um livro, pra gente pegar uma referência, puta, passava um cara lá na Publicis e vinha com um livro, e aquela coisa que comprava 500 na época reais, sabe? Não lembro, que é um dinheiro absurdo que só a agência... Pra pegar como referência, Pra né? pegar como referência. Hoje você abre o Pinterest e referência em real time. Então a coisa ela ganha essa coisa do vou viver lá fora, a gente vive o simulacro daquilo que a gente vive lá fora. A gente não vive a madeira, a gente vive a textura de madeira. A gente não vive mais o ruído, a gente vive o ruído gravado em MP3. E isso, não pegar o metrô junto, ou não viver, não ter o tempo do churrasquinho, da cervejinha, de não ter esse espaço pro erro, é uma coisa que me preocupa muito. Porque o repertório, ele é limitado e hoje ele é fechado numa cápsula onde é a bolha da pessoa, que é o TikTok, ou a mídia social, enfim. Pessoal, eu quero dicas de ouro de vocês que são tão inteligentes e criativos para como ter uma vida mais criativa. Para fazer ali, para botar no ar isso daqui, o pessoal que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, falar, caramba, é isso. Eu vou começar com a minha, tá? Porque a minha já tá preparada, tá na cabeça, eu pensei na pergunta, já veio a resposta. E eu falo isso muito pros meus amigos, que é o não ser preconceituoso. Preconceituoso que eu digo é Roubou não a ser minha. preconceituoso com a ideia. Eu roubei a tua? Roubou O que a eu minha. falo disso, não ser preconceituoso com a ideia? Assim, pra você ser criativo, você tem que ter tudo que é repertório. Você não pode ser preconceituoso com a Fazenda. Assiste um episódio da Fazenda. Assiste um Big Brother. Ouça um pouquinho de cada perfil de música. Leia de tudo. Não tenha o preconceito de falar, isso daqui não é bom. Essa revista eu não quero. Aquele político eu não vou seguir nas redes sociais. Ouça tudo. Veja tudo. Você pode não entrar de cabeça no que você não gosta, mas eu acho que
saber o que está acontecendo no mundo, saber o que está acontecendo na fazenda, é importante para você ser criativo, porque comunicação boa não é o que você fala, o que é entendido do que você fala. E para a pessoa entender bem o que você fala, você precisa falar a língua dela, não a sua. Então, você não ser preconceituoso, não ter preconceito sobre conteúdos é fundamental. É conhecer um pouquinho de cada um para conseguir falar a língua de quem escuta. Essa seria a minha dica para você ser criativo e sair da caixinha ou entrar na caixinha quando preciso. Ô, João, como você me roubou a palavra preconceito, eu vou mudar para plural, né? Porque eu me formei, eu sempre fui um tarado por televisão. Sempre adorei televisão. E eu virei muitas noites na minha vida vendo televisão. E se você me perguntar de tudo que passou na televisão, das melhores e das piores coisas que a gente tem na televisão, eu sempre assisti. Quando eu fui para um lugar que tinha uma parabólica que pegava mais do que meia dúzia de canais, eu fiquei fascinado por aquilo, porque eu assistia muitas coisas, né? Eu adorava ver a TV Diário do Ceará, que tinha uns programas de auditório muito interessantes. Hoje, de uns 5 anos para cá, a minha televisão é a telinha do meu celular. Depois que eu janto, converso com as crianças, falo com a minha mulher, que a mulher pega no sono, eu boto meu fone de ouvido e eu fico nessa televisãozinha aqui. E eu me divirto muito com o besterol, eu me divirto muito com os podcasts, né? Eu me divirto muito com as entrevistas e eu continuo, é uma coisa impressionante, que esse espírito de olhar tudo, de consumir tudo, mas consumir com prazer, não como uma obrigatoriedade. Eu só escolho o conteúdo que eu quero olhar aqui, nesse momento, nesse meu momento que eu quero. E eu sinto que este novo companheiro que eu adquiri, que é essa telinha menor, ela continua me dando o mesmo produto de inspiração para o meu trabalho. Que é aquilo que você falou. Se você não for um cara que não toma uma aguardente, você vai ter mais dificuldade para fazer a campanha da Caninha 51. Você vai ter mais dificuldade. Agora, se você for um apreciador daquilo, você vai ter muita facilidade, né? Então, nesse sentido, acho que se a gente conseguir, como você bem colocou, não ter preconceito. E não ter preconceito é verdadeiramente aceitar essas multicoisas. Não é porque tá na moda aceitar as multicoisas que é... Não, é você verdadeiramente tá sem preconceito, tá bem intencionado em olhar a referência como algo que possa acrescentar para tua vida pessoal e também para tua vida profissional. E você, Ribaldi, qual a tua dica de ouro? Bem, eu vou dar... Acho que acho importante a gente ter não ter preconceito, mas é importante também a gente fazer cura o que a gente vai levar pra nossa cabeça, pro nosso eu, né? Então, assim, acho que é importante a gente ver de tudo, mas saber aquilo que você gosta, né? Então, assim, acho que é importante saber, claro, conhecer, ver, porque afinal de contas você precisa falar com vários públicos, mas é importante a gente ter ainda o critério do que é bom, o que é ruim, a gente tentar buscar o que é isso. Nem que seja pra gente, mesmo conhecendo tudo. Mas voltando pra dica geral. Eu dou a dica de 2 livros que eu gosto bastante. Um chama Um Toque na Cuca. Ele é velho, ele é antigo, mas puta, é do Roger von Neut, se não me engano. Esse livro mudou minha cabeça, é gostosinho de ler, tem exemplos, ele vai fazer bem bacana. Outra coisa que outro livro é o Roube como Artista, que também acho que é muito legal, que ele fala sobre a importância das referências. Outra dica que eu dou, pelo menos na minha cabeça, é brincar de e se. Então eu penso sempre que tem uma coisa... Legal. Uma coisa assim, e se eu pegar essa daqui e botar de ponta cabeça? E fazer o mesmo trajeto de trás pra frente da ordem do pensamento, né? Eu posso brincar com uma coisa que eu vou estar ali perto do limite do mau gosto? Poxa vida, posso, não posso? Enfim, e se? O que acontece? Então... tentar pensar, né, nesse universo de cordas e nas possibilidades que aquilo percebe. E não ter preconceito com as próprias ideias, né? É aquilo que você falou, não posso ter preconceito pra conhecer tudo. Mas depois eu preciso fazer a cura. Que ideia vale a pena? Tem que filtrar. Tem que filtrar. Sim. É ter esse espaço de, beleza, o que eu vou trazer pra mim, o que vai levar pro cliente. Mas até pra você saber o que é bom ou o que é ruim, você precisa ver de tudo. Concordo. Perfeito. E aí, 100%, é isso que eu tô falando. Mas é importante no final a gente fazer essa segunda rodada, esse segundo round, falar, beleza, isso aqui é legal, isso aqui não é. Mas eu acho que é isso, cara. E ler, ver filme, enfim, essas coisas normais, né? Eu acho que não tem muito o que fazer, não. Viver. Acho que o maior segredo é viver pra ser criativo. Ribaldi, nosso amigo Osvaldo, obrigado demais por vocês estarem aqui, por bater esse papo sobre criatividade. Ribaldi, obrigado demais pela ideia do podcast Pelado na Pedra, a gente vai considerar
tá? Por Cê favor, acha não que me é uma chame. boa, ô Sérgio? O Sérgio acha que é boa, a gente vai ter um problema de achar pedra. De resto, eu acho que tá tudo certo. Uma pedra grande, né? Achar essa pedra grande, né? Mas, cara, obrigado demais por terem vindo aqui. Show de bola. E, ó, sigam esses dois aqui nas redes sociais, esses dois aqui. Eu não tenho. Ih, não segue eles. Nossa senhora, bicho, eu entrevistei um que não tem WhatsApp e outro não tem. Eu tô no LinkedIn. Instagram. Então no Instagram, no LinkedIn. E obrigado, Rebaldi. Valeu, Osvaldo. E pra você, ó, fica aí. Mais ideias criativas, novos episódios pela frente, gravados aqui do estúdio da EditaCast. Valeu!